E aí galera, Bruno Santos do canal Learte Arquitetura para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma super novidade aqui para vocês que acabou de sair aqui, que é a versão do Revit 2022, tá? Isso mesmo, a gente estava utilizando aí a versão do Revit 2021, né, que foi lançada lá no ano de 2020. Então a Autodesk ela sempre lança, né, a versão do ano seguinte, ela sempre lança no ano anterior, né? Por exemplo, versão 2017 foi lançada no ano de 2016, a versão 2018 foi lançada no ano de 2017 e assim por diante. E agora estamos aqui no ano, tô gravando esse vídeo agora aqui, né, no ano de 2021, e a Autodesk lançou um vídeo aí do novo Revit 2022, então eu vim correndo aqui para gravar esse vídeo para vocês, para mostrar aqui de primeira mão as principais ferramentas, né? Claro que eu não vou poder mostrar todas as novidades que a ferramenta trouxe nessa nova versão 2022, mas eu vou procurar trazer as ferramentas mais importantes e que vai surtir mais efeito aí nos seus trabalhos utilizando a ferramenta do Revit, tá bom? Bom, e antes de começar aqui esse vídeo, eu quero fazer um convite para você. Eu fiz um Instagram recentemente, tô começando a postar alguns conteúdos lá também. Eu pretendo postar bastante conteúdo sobre novidades também do Revit 2022, né, que são dicas mais rápidas que eu dou ali, comparado aqui com o meu canal do YouTube, que tem vídeos um pouco mais longos, né? Então eu vou fazer um convite para você ir aí na descrição, clicar aí nesse link do Instagram e você ir lá pro meu Instagram, que lá você também vai aprender bastante coisas do Revit 2022 e também tudo sobre o Revit para arquitetura e engenharia, tá bom? Bom, então com o convite lançado aí, vamos aqui para as nossas novidades do Revit 2022. Bom, e a primeira novidade aqui, que é uma ferramenta que aqui no meu canal eu recebia muito comentário sobre isso, né? De pessoas perguntando, né? Alunos perguntando como que consegue criar paredes com base diferente. Vamos supor aí que você queira criar uma parede com uma base um pouco mais larga, né? Que vai afunilando nas pontas. Então esse tipo de parede é muito utilizado aí também para fazer muros de contenção, né? A gente vê bastante essas formas de parede em muro de contenção e também construções um pouco mais antigas, né? Então muitas das vezes você precisa criar uma parede com as bases diferentes, né? Em alguma situação específica você não vai querer uma parede totalmente igual, né? A base, a parte de cima e o topo. Então o Revit 2022 trouxe essa nova função que você consegue criar paredes com bases, né? Tanto no topo quanto embaixo, com larguras, né, espessuras diferentes, tá? Isso aí é bem legal. E uma coisa legal também interessante de se falar é que você continua com a mesma propriedade da parede, tá? Você consegue ali colocar uma porta, uma janela, normalmente ali direto nessa parede, sem ter que ficar fazendo gambiarra, né, cortando e inserindo manualmente, tá? Então é tudo automático, você consegue inserir suas portas ali e suas janelas ali de forma automática, sem muita dificuldade. Bom, e uma segunda novidade aqui, ainda falando de paredes, né, já que a gente tá falando de paredes, que o Revit 2022 trouxe, é a opção de você deixar visualizando somente o núcleo da sua parede, né? Vamos supor que você criou uma parede, a gente sabe que no Revit a gente trabalha com camadas, né, de uma parede, por exemplo, onde você tem o núcleo da parede, que seria a estrutura ou o tijolo, né, se não for uma parede estrutural, e aí a gente tem as camadas, né? Então a gente vai ter o embolso, o reboco, né, a pintura, cerâmicas e etc, né, os acabamentos. E aí cada elemento desse, né, cada acabamento desse é uma camada. E aqui no Revit 2022 ele trouxe uma função que você consegue deixar visualizando somente o núcleo, caso você precise fazer algum estudo mais aprofundado com a estrutura ali da sua parede. E uma terceira novidade agora que o Revit 2022 trouxe é a opção de trabalhar com tags, tá? Uma única tag para vários elementos. No Revit 2021 para trás, se você tivesse vários elementos ali num desenho, você teria que criar uma tag para cada elemento. Então vamos supor que você queira identificar uma janela, né? Porém, você tem várias janelas ali inseridas uma do lado da outra. No Revit 2021 para trás, você teria que criar uma tag para cada janela ali, sendo que às vezes você poderia com uma única tag, né, identificar todos esses elementos. E no Revit 2022, então, a gente já tem essa função nativa aqui dentro do Revit, que a gente simplesmente vai adicionando pontos ali, né, como vocês podem ver, e aí a gente vai identificando vários elementos. Lógico que esses elementos têm que ser da mesma categoria, senão não faz sentido a gente identificar todos em uma tag só. Mas elementos da mesma categoria, você consegue fazer isso de forma bem simples, bem rápida no Revit 2022. Bom, e uma quarta novidade agora do Revit 2022 que pode te ajudar bastante, né, a acelerar o seu processo de desenvolvimento aí dos projetos no Revit, é uma nova opção de você alterar um parâmetro para vários elementos selecionados, tá? Então vamos supor aí
que você queira selecionar duas paredes aí no Revit e você queira trocar, por exemplo, né, o parâmetro do topo, da conexão do topo, da base ali da parede, você consegue fazer isso selecionando vários elementos de uma única vez aqui dentro do Revit 2022, mas você tem que ter o cuidado de selecionar elementos da mesma categoria, porque se você selecionar elementos, outras famílias, né, por exemplo, selecionei uma parede, selecionei um piso, então os parâmetros não são iguais, tá? Então você não vai conseguir fazer essa alteração. Mas no caso, se você estiver dentro da mesma família, por exemplo, selecionou duas paredes, três paredes, ainda dentro da categoria de paredes, né, da mesma família ali, você consegue alterar esses parâmetros de uma única vez, selecionando elementos específicos, né? Então, isso aí é bem válido, caso vamos supor que você queira alterar a base de algumas paredes ali, e não todas, né? Você seleciona somente as paredes que você quer e aí você troca ali esse parâmetro, ele já vai mudar para todas de uma vez. Eu dei o exemplo aqui como paredes, lógico, mas isso daí serve também para outros tipos de famílias, né? Pisos e outros elementos aqui do Revit. Bom, então vamos para a quinta novidade aqui do Revit 2022. E o Revit 2022, aqui se tratando de anotação, a gente tem aqui nas cotas, né? As cotas aqui que a gente consegue adicionar no Revit. Para quem já está acostumado, é uma forma bem fácil de cotar os nossos projetos, né? A gente simplesmente clica lá em cota alinhada e aí vai clicando ali no centro da parede ou na face de acabamento e a gente vai adicionando cotas. E o Revit ele trouxe uma opção agora de você adicionar prefixos e sufixos no final ali da tag. Então você consegue simplesmente selecionando ali a sua tag, né? Indo ali nas propriedades dela, você vai ter um novo campo chamado sufixo, né? E prefixo, onde você consegue colocar alguma informação depois da cota. Então pode ser que isso te ajude também. É um novo parâmetro aí que eu achei interessante também trazer aqui para vocês. Bom, então vamos para a sexta novidade aqui da ferramenta do Revit 2022. E essa novidade é bem interessante para quem trabalha com tabelas aqui dentro do Revit. Ou seja, quem trabalha aí com quantitativos aqui dentro do Revit. E geralmente, né, ou qualquer tipo de tabela que você trabalha, essa ferramenta vai ajudar bastante você, que é a opção de você dividir, né, as suas tabelas em várias folhas diferentes. Vamos supor que você criou uma tabela aí no seu Revit, e aí você percebeu quando você inseriu essa tabela que ficou muito grande e não coube naquela folha. Então o que você teria que fazer é simplesmente ou reduzir, né, ou criar essa tabela em outra tabela separada, ou você simplesmente aumentar o tamanho da sua folha. E agora no Revit 2022 a gente tem uma opção de dividir tabelas, tá? E aí a gente faz isso de forma automática. Simplesmente quando a gente tiver lá na nossa tabela, a gente vai ter um botão em cima onde a gente vai clicar e aí a gente consegue colocar em quantas divisões a gente quer aquela tabela, a gente consegue fazer algumas personalização ali e aí a gente consegue inserir, por exemplo, uma parte da tabela em uma folha e a outra parte em outra folha. E isso daí é bastante interessante para que a gente não tenha, né, que ficar fazendo gambiarras aqui dentro do Revit para poder inserir uma tabela em várias folhas diferentes. Bom, e a oitava novidade agora do Revit 2022 é que a gente consegue enxergar também as grids, né, ou grids ou eixos, tá? Tem gente que chama de grid, né, e tem gente que chama de eixo. Então você consegue visualizar isso agora aqui no seu 3D também. Antigamente no Revit 2021 a gente tinha a função, né, que eles disponibilizaram, que era da visualização dos níveis ali no 3D. Então quando a gente abre ali o nosso 3D a gente já tinha os níveis e agora a gente tem também a opção de enxergar os eixos, tá? Que eu confesso que eu geralmente não gosto muito. Eu acabo tendo que ocultar, né, todas as vezes esses níveis no 3D, porque eu acho que acaba mais confundindo do que ajudando, mas pode ser que para mim não ajude tanto, mas pode ser que para você você goste, né, dessa ferramenta, dessa opção de ver tanto o nível quanto o eixo ali no 3D. Eu particularmente acho que o eixo pode ser até interessante, né, porque você pode fazer um diagrama e aí você vai conseguir já exibir os eixos ali. Eu acho que é até mais interessante do que mostrar os níveis ali nos 3D, mas o legal também é que tem a opção de ocultar. Então se você não quiser mostrar esses eixos, né, ou os níveis, você pode ocultar também, e aí vai ficar a seu critério. Lógico, é melhor ter a opção, né, de ter e ocultar se a gente não quiser, do que se a gente precisar e não tiver. Então acho que por isso que eles colocaram essa opção aqui direto no Revit 2022. Outra novidade bem interessante também do Revit é na aba de materiais, tá? Aí no Revit 2021 a gente tinha já uma aba de materiais bem interessante, né? A gente já tinha algumas alterações ali que eu achei que ficou bem legal também. Porém, a gente tinha, né, conforme a gente criava os materiais, a gente tinha que colocar ali um ponto ou algum elemento ali
para que aquele material ficasse sempre em cima pra gente achar aquele material, senão ele acabava se perdendo entre vários materiais que a gente tinha criado. E agora no Revit 2022 a gente tem a opção de visualizar os materiais recentes, né? Ou seja, os materiais que a gente criou ou os materiais que a gente aplicou recentemente no projeto, a gente vai ter eles destacado, e isso é muito bom também pra gente não ter que ficar tendo que procurar os materiais ali no meio de um monte de material, ou criando, né, colocando nomenclatura nos materiais para poder achar. Então eu acho que essa mudança aqui também vai ser bem interessante aqui pra gente que trabalha no Revit. Bom, e uma outra novidade aqui do Revit que eu achei que, né, já tá um pouco atrasado, essa novidade aqui já era para estar presente aí, na minha opinião, desde as primeiras versões, que é um exportador nativo de PDF direto no Revit. Para você aí que nunca precisou gerar um PDF aí no Revit, se você já precisou, você sabe que você teve que instalar um programa, né, anexo, um programa por fora no seu computador para você conseguir gerar um PDF. Então você instalava ali, né, geralmente ali tem um programa chamado Doro PDF e outros aí que a gente consegue utilizar. Ele vai ali meio que simular uma impressora e você consegue exportar como PDF. Então a gente tinha que fazer meio que uma gambiarra ali para poder imprimir os nossos PDF. Agora o Revit 2022 ele já vem com essa opção de você exportar seus PDF sem precisar utilizar programas externos, tá? Ele já tem aí uma opção de você exportar os seus PDF direto no Revit. E o interessante também é que você consegue selecionar, por exemplo, várias folhas que você quer imprimir de uma única vez, e aí quando você salva, vamos supor que você salvou uma planta baixa e um corte. Assim que você selecionar, né, você vai dar um OK lá para exportar, vai colocar a sua pasta, e aí aberto o PDF, uma função bem interessante que eu achei bem legal, é que ele funciona de forma interativa. Então vamos supor que você tem um símbolo lá do seu corte na sua planta, né? O símbolo do corte passando na planta, você simplesmente clica ali 2 vezes no corte, como se você estivesse dentro do Revit, só que na verdade você está lendo o PDF, ele vai abrir o seu corte, tá? Mas lembrando que você tem que estar com esses PDFs ali baixados de uma forma conjunta, né? Para que um converse com o outro, e é bem interessante. No caso aqui eu dei um exemplo de um corte, mas você pode fazer isso com qualquer elemento ali do Revit, né? Por exemplo, um nível, um eixo também, se você clicando 2 vezes, ele vai abrir o PDF ali que está inserido aquele desenho. E eu achei essa interatividade bem legal, né? Bem bacana entre os PDFs ali. Mas, de novo, minha opinião aqui é que eu acho que eles já deveriam ter colocado essa opção, mas finalmente, né, a gente já tem aqui a partir do Revit 2022, a gente não vai mais precisar ficar baixando programa externo, né, para poder exportar os nossos PDFs aqui dentro do Revit. Então, essas daqui foram as principais, tá, os que eu achei mais interessante. Tem outras novidades aqui, porém, eu acho que é mais correção, né, do que propriamente dito uma novidade. Então, eu trouxe aqui somente, né, os pontos que eu acho que realmente vai ajudar a gente aí no desenvolvimento dos nossos projetos. Bom, então na minha opinião, vale a pena, né, você instalar o Revit 2022. Na minha opinião, claro que vale a pena, né, se você utiliza aí como uma versão educativa, né, que você tem um ano aí de uma versão 100% gratuita, caso você comprove aí que você é estudante, né, um educador da área. E eu vou fazer um vídeo como que você pode baixar e instalar de forma gratuita o Revit 2022. Logo mais vai sair esse vídeo aqui no canal. Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aí. Senão você vai acabar perdendo esses vídeos que eu trago aqui. E aqui no meu canal também, se você chegou aqui no Revit agora. Então, aqui no meu canal você vai encontrar várias dicas, né, e tutoriais 100% gratuitos. Então, se você não é inscrito, não esqueça, já se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Beleza? Então, na minha opinião, vale super a pena você instalar aí o Revit 2022, né? Lógico. Caso você não tenha que pagar um valor a mais por isso. E eu vou postar um vídeo aqui no meu canal o mais breve possível ensinando como que você pode baixar e instalar de forma 100% gratuita aí no seu computador, tá bom? E aí comenta aí embaixo também qual foi a novidade que você mais gostou, e também se você tem alguma sugestão de melhoria, né, pra ferramenta, comenta aí embaixo que a gente também pode conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui dessas novidades aqui do Revit. Nos encontramos no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até a próxima. Valeu!